nível de retaliação espiritual. Nós não estamos falando de dinheiro, nós não estamos falando de tempo, nós estamos falando de eternidade. Porque quando João Lucas se fala de pessoas, nós falamos de eternidade. Olha para o seu lado, vê quantas pessoas transformadas tem aí. Ex-bêbados, ex-drogados, ex-viciados, céticos, mas agora está aqui. Fala assim, que bom que você está aqui, meu irmão. Fala assim, Jesus te alcançou. Mas olha que interessante, o Senhor usa pessoas. Fala assim, pessoas. E eis aqui uma pessoa que abdicou de uma vida confortável para vir para uma cidadezinha com 15, 16 pessoas, simplesmente por amar a obra. Vou pedir para você dobrar os joelhos. A Isalina não está aqui? A Isalina? Não está? Então, a irmã Emília vai estar orando pelo pastor Edivaldo. E juntamente com ela, pode colocar a mão sobre ele. Eu quero convidar todos os pastores, muito flash e voluntários, sem forçar a barra. Se você desejar interceder pelo seu pastor, pelo seu pastor presidente, eu quero te convidar aqui para você orar por ele. E a igreja eu quero que levante a mão direita. Ninguém vai orar no microfone, mas eu quero que você ore. Eu já vivenciei isso. Meu pai levar eu para a igreja e chorar pela igreja. Eu dormia, acordava, eu acordava com os choros dele. Eu me lembro disso. Que eu faltava à escola, daí falou, não, você não vai faltar não, vou levar você comigo, daqui você já vai direto. Então, ele chorava por você. E agora é seu momento. Vamos orar por ele. Nós confiamos na sua liderança, pastor, e nós cremos no que Deus tem liberado sobre você. Meu querido, só um conselho para você. Fala assim, eu sou bênção. Fala assim, eu sou bênção. Para o que não foi edificação, não empresta seu ouvido. Se não vem para edificar, meu querido, desconfia. Peraí, essa conversa aqui é edificante ou só é uma falácia? Toma cuidado. Eu estou falando disso para a nossa vida, para tudo. Toma cuidado, Wellington Silva. Vamos orar? Estenda suas mãos. Os pastores podem colocar as mãos sobre ele também, isso? Sobre os pés, sobre as costas, sobre as mãos, sobre o coração. Vamos orar? Vamos orar? Coloca a mão no coração lá, Andrei. Isso, já está aqui mesmo? Pelo seu pastor. Rapidinho. Meu querido, você está no culto. Feche os seus olhos, por favor. Enquanto eles estão orando, eu quero convidar todos os obreiros, vão ficando de pé nos lugares. Eu quero que os obreiros de pé nos lugares, levantem suas mãos. Continuem orando. Todo mundo que for obreiro, no seu lugar. Vai orando, vai intercedendo, Thalys. Vai levantando sua voz, levante sua voz, ore um pouco mais forte. Santo, santo. Só mais um pouquinho. Ore, 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 ore mais um pouquinho.
Agora a igreja vai se colocando de pé e vamos orando também. Você está na igreja, você está no culto. Glória a Deus, glória a Deus. Levante suas duas mãos bem alto. Cante. Santo, santo, santo. Cante isso. Santo, santo, santo. Santo, santo. Eu quero te ver. Cante isso. Santo. Mais uma vez, levante sua voz, declare isso. E a sua oração. Santo, santo. Pela última vez, santo. Santo, santo. Deus. Você que tem sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 16, versículo 12. João 16, 12. Obrigado, pastor. João 16, 12. Depois, se alguém puder acender essa luz aqui, ó. Essa daqui. Consegue, Jesus? Acender essa daqui pra gente? João 16, 12. Glória a Deus. Diz assim. Vai achando aí, Jesus. Vai dar certo. Esperar ele achar. Aí, glória a Deus. Rapidinho. Diz assim, ó. João 16, 12. Tendo ainda muito para lhes dizer, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Tome seu lugar. Vamos rapidinho trazer todas as crianças para dentro, todas, sem exceção. Todas as crianças estão lá fora, tem bastante criança lá fora, bastante gente, por sinal. Vamos convidá-los a entrar aqui, todos, sem exceção, de pequenininho a grandão, todo mundo. Nós cremos no que Deus tem para fazer nas nossas crianças e é importante elas estarem presentes no ambiente do culto. Amém? Glória a Deus. Meu querido, diz assim: a divindade está entre nós. Mais uma vez, só para decorar, fala assim: a divindade está entre nós. Esse foi o tema proposto para esse domingo de noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. E nós cremos que a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Nós não estamos aqui gastando o nosso tempo por uma mera conveniência, mas nós estamos aqui nos munindo da palavra para que nós tenhamos a nossa mente transformada
e tenhamos o nosso espírito vivificado nele. Você crê nisso? Glória a Deus. E esse tema que nos foi proposto, a divindade está entre nós. Falar de divindade é inconscientemente ter que olhar para o todo soberano, para o Deus todo-poderoso. Nós precisamos repartir e falar sobre a Trindade. Fala assim, Trindade. O nosso Deus, ele é um Deus trino, ou seja, ele é repartido em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver se o Tito pegou. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o nosso Deus, ele é um só. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus é Deus. É um Deus em três, mas é um. É um mistério. Ele é tão maravilhoso que quando ele nos formou, em Gênesis a palavra fala assim, ó, façamos o homem. Ele não disse, eu vou fazer o homem. São três, mas é um só. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele também nos fez tripartidos. Corpo, alma, e você sabe o outro? Corpo, alma e... Até o Vinícius sabia dessa daí. Então, Deus é soberano e ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Benny Hinn, um grande homem de Deus e autor de muitos livros, principalmente voltados à pessoa do Espírito Santo, em uma das suas obras ele descreve com clareza e dá um exemplo a respeito da Trindade. Deus é o que opera, Jesus é quem administra e o Espírito é quem se manifesta. Então, só para você decorar, fala assim, Deus opera, Jesus administra e o Espírito se manifesta. Agora eu quero que você olhe novamente para esse texto, porque nesse texto de João 16, no versículo 12 em diante, na verdade no versículo 15 também, nós encontramos com clareza a repartição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O contexto desse texto é Jesus dando as suas últimas palavras para os seus discípulos. Ele está prestes a ser traído, a ser crucificado, a ser morto e a ressuscitar ao terceiro dia. E ele começa a dar algumas instruções, mas quando ele chega aqui no versículo 12, ele faz uma pausa. Ele diz assim, ó, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Quero revelar tantas coisas para vocês. Nossa, eu quero falar tantas coisas para vocês, mas agora não vai dar. Vocês não vão conseguir suportar. Deixa eu continuar e falar outra coisa. Aí no versículo 13, ele continua dizendo, porém, fala assim, porém, quando vier o Espírito da verdade. Sabe, quem traduz e quem revela Jesus para nós é o Espírito. Fala assim, Espírito. Por isso, quando você, sargento, estiver sentindo a presença de Deus, não resista ao Espírito Santo. Se permita ser levado, como o profeta escreveu, não apenas molhar os joelhos, não apenas molhar até a cintura, mas se permita ser levado pelas águas do Espírito. Se permita ser conduzido. Mas às vezes, João ao quadrado, há muitas limitações na nossa mente. E nós, às vezes, pensamos que nós não somos merecedores. Nossa, eu acabei de errar, eu acabei de falhar, olha o que eu fiz. Aí a palavra diz em Romanos 8, que nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o que você faça, você vai estar sempre em um lugar que ainda Deus consegue te alcançar. Jesus não morreu na cruz simplesmente para que nós fôssemos bonzinhos. Não. Nós estávamos condenados. E aí ele morre. E agora nós somos considerados santos, justificados por causa do sangue de Jesus. Então assim, glória a Deus. E aí Jesus está falando para os seus discípulos, ó, não dá para falar para vocês, mas quando o Espírito vier. Então Jesus está falando a respeito daquele que há de vir, que havia de vir na época, né?
o Espírito Santo. E aí ele continua aqui na frente no 15: tudo o que o Pai tem é meu. Jesus falando, tudo que o Pai tem é meu. Ele fala a respeito do Espírito e ele fala o propósito do Espírito. Ó, você quer saber o atestado do Espírito Santo? Ele sempre vai me glorificar. Se você está em dúvida se algo é de Deus ou não, a pergunta simples que tem que ser feita é: isso glorifica a Deus? Isso exalta o nome de Jesus? Se a resposta na hora for não, meu querido, sai fora. Fuja. Às vezes parece bom, mas às vezes não é nascido do Espírito. Porque o Espírito sempre vai apontar para alguém. Cristo, 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 Cristo. Então, nesse texto, nós encontramos a representação da Trindade. Fala assim, Trindade. Agora, Jesus, em certo momento, ele olha para os seus discípulos. Cadê o Felipe? Levanta a mão, Felipe. Felipe estava lá. Não o Felipe, mas o Filipe estava lá. E ele falou assim, ó, quando vocês vêm a mim, vocês vêm ao Pai. Só que Felipe estava meio desligado. Às vezes aquele dia cansado. Aí Felipe perguntou, Jesus, nos mostre o Pai, revela-nos o Pai. Jesus falou, acabei de falar que quando você vê a mim, você vê ao Pai. Sabe por quê? Por causa do que a evangelista Cristina Nádia leu no começo do culto. João 1:1. No princípio era o Verbo. E o Verbo era... E o Verbo estava... Jesus é Deus. Fala assim, Jesus é Deus. Fala novamente, fala assim, Jesus é Deus. Então, Jesus, quando vem à Terra, ele é o Deus encarnado. Sabe, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele escolhe não se esconder, ele escolhe se manifestar. Não, Deus não tem nada para mim, meu querido, você está totalmente enganado. A palavra diz em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, ele vinha para se relacionar com a sua criação, com o homem. Então não queira viver uma vida longe da presença de Deus. Quero que você rapidinho feche seus olhos. Rapidinho, rapidinho. Eu quero que você faça uma rápida reflexão. Você tem percebido a presença de Deus na sua vida? Pense aí, olha para a sua rotina, olha para os seus dias. O fato é um só. Ele deseja se manifestar a você. Como Deus Pai, como Jeová Jireh. Ele quer se manifestar e lutar suas batalhas, ele quer curar a sua alma. Mas toda revelação da parte de Deus exige de nós, Isa, disponibilidade. Bata no seu coração assim. A pergunta que fica para mim e para você é: existe hoje espaço para Deus se manifestar? Ou nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de ego, cheios de razão, cheios do nosso próprio entendimento? Ele deseja se revelar a você, meu querido. Mas quando ele vem, acontece um confronto, um conflito. E um panorama geral é: Deus criou tudo, o homem também foi uma das criações de Deus, o homem pecou contra Deus. E se você começa a ler de forma cronológica aqui a Bíblia, você vai se assustar, porque Deus restaura, o homem falha. Deus restaura, o homem falha. Deus faz uma aliança, o homem quebra. Deus faz um pacto, o homem quebra. E constantemente o homem ia falhando com Deus. E aí nós chegamos a representação do segundo Adão, Jesus Cristo. A palavra diz em Filipenses que ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele veio. Ele se reduziu. Imagine um Deus soberano, poderoso, se reduz a uma criança. Nasce de uma virgem. E agora ele precisa ser trocado. Agora ele precisa ser cuidado, ser vigiado. E ele cresce.
Sabe, é um mistério interessante na Bíblia, porque Lucas 24 relata uma história onde 2 discípulos estavam andando com Jesus, em forma de homem, e não o reconheceram. Mas em Lucas 2, 25, é retratado um velho, chamado Simeão, que viu uma criança e falou: é esse que eu estava aguardando. Este é o Cristo. Sabe, às vezes seja como criança ou seja como homem, a pergunta é: você tem identificado a presença da divindade que já está entre nós? Porque Ele está aqui. Feche seus olhos, Ele está aqui. E você sabe, você sentiu, aquele livramento foi Ele quem me deu. Uau, aquele dia, foi aqueles milésimos de segundo, foi o Senhor. Talvez você não contou para ninguém, mas lá no seu íntimo você sabe. Diego, meu Deus, se você não tivesse aqui, eu teria ido. Ele está com você, Ele não te abandona. A divindade está entre nós. E agora Jesus, Ele cumpre o que estava escrito, Ele morre a morte de cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscita. Vocês podem dar glória a Deus por isso? Ele ressuscitou. Ele fica 40 dias na terra, falando para os seus discípulos: vão para Jerusalém, vão para Jerusalém, vão para Jerusalém. Ele sobe aos céus. Nós chegamos em Atos 2, agora o Espírito desce e reveste a igreja de poder. Sabe, quem opera na igreja, quem atua na igreja, quem libera o poder à igreja é o Espírito. Não extingua o Espírito Santo. Paulo escreve em Tessalonicenses: não extinguam o Espírito. Não permita que a tradição, não permita que o costume te roube do novo de Deus. Você está preparado para ouvir uma pregação de 3 horas só para receber uma nova revelação de Cristo? Ou é cansativo de, não, Dália, aí você pegou pesado. Para ouvir aquele irmão que fala, 3 horas, Thales, não dá, não dá. Sabe? E às vezes Deus está testando o meu e o seu coração e querendo se revelar. Mas há uma dureza, há uma resistência. Nossa, quando fulano canta, quando fulano prega, eu vou para fundo. Eu saio do meu lugar que eu sempre sento e eu vou para o outro lado. Meu querido, nós precisamos todos os dias, como diz em Lucas 9:23, negar a nós mesmos e viver o que a palavra diz. Conhecer e prosseguir em conhecer. Talvez você está na igreja há anos, talvez você chegou agora, mas é um fato, a divindade está entre nós. Mas será que a gente tem recebido a mesma revelação? A mesma porção? Um texto que muito me chama a atenção é Mateus 17, a transfiguração de Jesus. Os discípulos já haviam contemplado milagres feitos. Jesus já havia revelado para eles: ó, eu sou o Cristo. Pedro havia sido usado por Deus: ó, você é o Cristo, Filho de Deus. Jesus já havia contado para eles: ó, eu preciso morrer, eu preciso ir para Jerusalém. Eles já sabiam os segredos do coração de Deus. Mas sabe, quando a gente chega em Mateus 17, a gente descobre algo. Existia mais. Sabe, Rafael, às vezes a gente está num lugar tão confortável em Deus que a gente esquece que existe mais. Fala assim, existe mais. E aí, em Mateus 17, ele pega 3 dos discípulos, apóstolos, Pedro, Tiago e João, e fala: vamos orar. Como de costume, era uma tradição. Mas aquele dia aconteceu algo novo. Feche os seus olhos. Fala assim: Jesus, eu quero viver algo novo. Fala assim, algo novo. Feche seus olhos, imagine Deus derramando algo novo sobre você. Novas línguas, novos dons, novas experiências. Uma nova manifestação, uma nova revelação da sua presença. Existe mais. Existe mais. Existe mais. Existe mais. Vai percebendo a presença dele, porque existe mais. Existe mais.
Existe mais, existe mais, existe mais nele. Existe mais, existe mais. E eles chegam até aquele monte. Eles começam a orar, mas Jesus não está normal. A palavra relata que o seu rosto começa a brilhar. As suas vestes começam a ficar resplandecentes. E aqueles discípulos, Lucas relata que eles estavam com muito sono, mas muito sono. E a experiência não acabou ali. De repente, é o melhor crossover da Bíblia. Elias e Moisés aparecem. Está ali. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, os apóstolos e todos apontando para a mesma pessoa, o Cristo. O Cristo. Pedro estava meio com sono, vamos fazer uma tenda para Elias, para Moisés e para você. Aí a Bíblia até descreve, mas Pedro não sabia o que estava falando. E às vezes a gente é assim, não, vamos fazer desse jeito aqui, vamos fazer assim, e Deus fala, não, calma, eu tenho algo maior. Sabe o que acontece depois? Uma nuvem começa a envolvê-los, e a palavra relata que eles entram dentro da nuvem, e agora os discípulos não estão mais só surpresos, eles estão assustados, eles começam a ficar com medo, porque uma grande voz ecoa, esse é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. Some a nuvem, some Elias, some Moisés. O que resta? Jesus. Sabe, você vai passar por situações, Wellington, Vitor, Gustavo, que às vezes parece que vai sumir tudo. Parece que os amigos sumiram, as pessoas sumiram, os recursos sumiu. Mas eu preciso te lembrar, resta algo. Porque a divindade já está entre nós. Cristo, por meio do Espírito Santo, habita em mim e habita em você. Eu estava no bebedouro ali, o Felipe falou, estou muito cansado. Eu acho que eu vou tomar um café para dar uma acordada. Eu falei, mas você tem o Espírito Santo, fala para a gente dar uma injeção. A gente foi para uma conferência e a gente ficou virado a noite inteira. Eu cheguei lá, a primeira oração foi, Deus, estou com sono, mas dá uma injeção de vigor, eu quero aproveitar tudo aqui. Meu querido, eu não dormi aquele dia. Rafael deu uma cochilada na cadeira, que eu lembro. Mas o Espírito é real. Bata no seu braço assim, ó. Ele é mais real do que esse toque no seu braço. Às vezes coisas simples do cotidiano, nós desprezamos a pessoa do Espírito Santo. E ele está ali. Sabe aquele amigo que você não quer chamar para o seu time? E ele está ali, escolhe todo mundo. E só fica ele. Às vezes é o Espírito Santo na nossa vida. A gente inclui todo mundo. E aí olha para ele e fala, mas eu vou só no churrasco. Sabe que eu preciso te levar? É só churrasco, nós só vai conversar. Meu querido, em todo tempo, ele habita em você. Nós estávamos no churrasco com o Bruno, com o Micael, com a Adriele, e aí chegou 2 meninos lá, os 2 irmãos, e no final, o Lu estava pentecostal naquele dia, e o menino tinha um braço menor que o outro. O Lu falou, vamos orar para ele, agora ele vai ser curado. Aí eu falei, vamos Lu, então ora. Não, ora você. E a gente orou. A gente começou a orar. Começou a orar. Mas antes da oração, quando eu coloquei a mão naquele moço, meu coração se encheu de amor. De amor. Sabe, não importa o dom que você tenha, o que Deus liberou sobre você. Se não tiver amor, meu querido, é vazio, vai morrer, vai acabar. Porque o fundamento de qualquer dom é o amor. Por isso que em Coríntios, primeiro é descrito sobre o amor no capítulo 13, depois no 14 vem falando a respeito dos dons. Porque o fundamento, o nosso chão é o amor. Se eu não consigo amar o meu irmão, de verdade, você pode ser o dom que for, você não vai ter coragem de ir lá e orar por ele. Porque o fundamento é, eu te amo tanto, que eu quero arriscar a minha reputação, para que você tenha a oportunidade de ser curado, não por mim, mas por Jesus. Nós oramos, Letícia, oramos, choramos.
Falamos em línguas. Quando a gente abriu o olho, o braço do rapaz estava do mesmo tamanho. Mas aconteceu algo interessante. O nosso coração estava cheio de alegria. Porque naquele lugar, naquele momento, a gente declarou publicamente: a gente crê que o Senhor pode curar. Meu querido, você está preparado? Você tem um espírito em você para parar uma pessoa na rua que nunca viu? Segura. Ei, eu não te conheço, mas eu preciso te abraçar. O Espírito falou para mim te abraçar. Ah, eles vão pensar que eu sou louco. Permita ser instrumento de Deus. Meu querido, você não é normal. Porque você tem um Deus sobrenatural. Então você está querendo viver uma vida normal? De verdade. Você não entendeu. Porque o Evangelho é para te levar para um lugar de confronto, de renúncia e de sobrenatural. Então quero que você abra suas mãos, feche seus olhos rapidinho assim. O Espírito habita em você. E Ele quer te usar em momentos ordinários. Eu estou falando quando você estiver num café, no churrasco, Gabi. Quando você estiver lá na casa da sua mãe, jantando. Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar o seu abraço. Deus quer usar o seu sorriso. Mas a verdade é que nós somos, às vezes, muito convenientes. Ah, eu conheço a missionária, eu vou liberar para ela que vai ser forte. Mas o irmão ali eu não conheço. Ah, não vou orar para ele não. Sei que ele vai pensar de mim. Meu querido, apenas seja instrumento de Deus. Da sua forma, da sua maneira. A divindade está entre nós. E agora nós não podemos viver uma vida meramente natural, mas sobrenatural. Feche os seus olhos, fica com seus olhos fechados. Na sexta-feira passada, domingo, eu fui à cantina, estava a Kelly, estava a Beatriz, e eu falei assim, ó, vocês já falam em línguas? Elas, não. Eu mostrei para elas biblicamente as referências sobre falar em línguas e a importância de buscar o dom de línguas. Então, se você é obreiro ou não obreiro, meu querido, eu preciso te convidar. Busque o dom de línguas. Não é uma vaidade, não é uma mera conveniência. A palavra descreve que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Sabe quando você precisa de uma resposta, Lucinha? E te faltam palavras? Qual que você acha que é a oração? Línguas. Ora em espírito. Fale com Deus. Tá dizendo, não fale em línguas. Busque incessantemente. A palavra diz em Mateus que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate a porta vai se abrir. No final das contas, o que nos resta é insistência. O que você buscou da parte de Deus e você parou de insistir? Sabe, o nosso Deus é poderoso, mas nós vivemos em um mundo natural, cheio de barreiras almáticas. E para romper sobrenatural é necessário matar a carne, matar o ego, para atingir o nível de espírito. Fala assim, eu vou andar. Fala assim, eu vou andar e eu vou viver em espírito. O Espírito é quem atua na igreja. E rapidinho, eu queria partilhar com você 3 coisas, rapidinho, que quando nós entendemos quando a divindade está entre nós. A primeira coisa é, ele deseja se revelar. Ele quer se revelar a você. Não, Thales, eu falo para o pastor orar para mim, tá tudo, não, você não entendeu. Ele quer falar com você. Ele quer se revelar a você. Agora, a segunda coisa, quando nós entendemos que a divindade está entre nós, Ele nos convida a viver relacionamento. Fala assim, relacionamento. Sabe, relacionamento é comunicação, é vínculo. Antes de falar a oração modelo em Mateus, se tiver crianças, ó, estão indo comer, pode ir lá. Em Mateus 6:9, Jesus, em Mateus 6:6, ele fala assim, ó, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala com seu pai. Relacionamento. Sabe, Deus não chamou os discípulos apenas para assistir ele fazer os milagres. Não. Deus chamou os discípulos para se relacionar com eles. No final ele falou, já não chamo vocês de servos, porque vocês subiram de nível.
Ah, vocês são meus irmãos, vocês são meus amigos. Eita, aconteceu alguma coisa. A bateria. Era para você dar glória a Deus. É o tempo para você dar glória a Deus, deu certinho. E ele te convida a viver relacionamento. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus sem precisar de estímulos externos? Sem precisar que alguém tocasse em você? Qual foi a última vez? Isso é relacionamento. Sabe, Deus usa profetas, Deus usa homens de Deus e nós cremos nisso. Peça oração, mas não despreze a sua vida com Deus. Não deixe que, como o Felipe falou aqui, que o TikTok, o Instagram, roube tanto o nosso tempo a ponto da gente falar assim: quanto tempo que você ora? Não sei. Mas espera aí, a gente ficou 3 horas no Instagram. Como é que eu não consigo orar 30 minutos? 1 hora? E eu não estou falando isso direto, reparte isso durante o dia. E você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Meu irmão, o evangelho não é uma mera conveniência. O evangelho não é uma falácia. Ele é vida. Mas ele nos convida a renunciar. O relacionamento, você precisa abdicar de algumas coisas. Então, nós entendemos que a divindade está entre nós. Primeiro, ele se revela. Segundo, ele nos convida a nos relacionarmos. E por último, para nós encerrarmos, ele nos convida a fazer parte da sua obra. Melhor, ele nos inclui na sua obra. Por isso que em Mateus 28, 18, 20, ele fala para os seus discípulos: ó, vão por todo mundo. Eu já deixei o exemplo para vocês, já deixei os princípios, o Espírito Santo vai vir, vocês serão munidos, agora eu quero incluir vocês na minha obra. Ele é tão poderoso, Bruno, que ele não nos deixa de fora. Nós não somos espectadores do Evangelho, ele nos convida a sermos participantes da sua obra. Então, se você chega aqui e acha que só sentar, tá bom, meu querido, você não entendeu. Deus tem algo para você, Deus quer usar sua boca, Deus quer usar sua vida, o seu testemunho, o seu legado, o seu exemplo, para que o nome dele seja glorificado. E no final de tudo, o propósito da divindade estar entre nós é fazer com que Cristo seja conhecido. Para nós encerrar, eu quero que você se coloque de pé, feche os seus olhos e reflita em uma pergunta. Cristo tem sido revelado por meio da sua vida? Algumas métricas que podem nos atestar isso é: se eu estou vivendo uma vida desconfortável na carne, provavelmente você está caminhando em espírito. Mas se está tudo muito certo, tudo muito bom, você não está abdicando de nada, meu querido, provavelmente nós precisamos rever algumas coisas. Então eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu quero que você entenda isso: a divindade está entre nós. E cabe a nós apenas reconhecê-lo. Então eu quero deixar esses minutinhos para você pedir perdão, você que precisa pedir perdão. Se consertar, você que precisa se consertar. Quero deixar esse tempo, esse momento para você. Ninguém de olhos abertos. Meu querido, é o seu momento com Deus. Nós estamos aqui por isso, por Ele e para Ele. Olhe para Jesus agora. Ouça o que Ele tem a dizer a você. Ele também fala no silêncio. Use desse tempo, olhe para Jesus, use desse tempo para Ele. Oh, oh, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Deixa ele quebrando. Ah, não consigo ficar de olho aberto. Já começa quebrando isso aí. Fecha os olhos.
Você que precisa orar em línguas, você sabe. Eu acho que Deus quer edificar algo em mim. Comece a orar em línguas. A divindade está entre nós, cabe a nós uma resposta. Olhe para Cristo. Nós somos muito ansiosos. Às vezes nós queremos apertar um botão e tudo que se resolva, mas às vezes nós precisamos apenas esperar. E o Wellington, ele apenas vem. Espere. Não tenha pressa, feche seus olhos. Não terceirize. Não espere alguém orar por você. Agora é você e ele. Se você sentir de joelhar, se ajoelhe. É o Espírito gerando algo em você. Se você sentir de falar em línguas, fale. É o Espírito te edificando. Santo Espírito, nós chamamos, olhamos para ti. Oh, Jesus, Jesus. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Vai gerando o Espírito. Quero te ver. Abra os olhos. Meu querido, não terceirize esse momento. Abra os seus lábios, libere algo para Ele. Abra. Eu quero convidar você que está com o seu coração queimando nesse momento. Ayada, Kobei, Kana, Suririba, Manai. Sabe, às vezes nós simplesmente não percebemos. E ele se manifesta de uma forma diferente. E às vezes nós, será que ele está aqui? Ele já chegou e ele está. Eu quero que você que sente que o seu coração está queimando no seu lugar, eu quero que você dobre os seus joelhos. Nesse momento, meu querido, você não precisa entender. Porventura o nosso coração não ardia. Eu quero te ver. Vá orando, vá orando, vá orando. Fala, Pai, me perdoe. Perdoe, Pai, eu desejo a tua presença. Fale com ele, Juninho. É um momento de restauração, mas às vezes nós estamos acostumados, João. Alguém vir, rela em mim, agora vai acontecer. Meu querido, fala, Pai, eu sei que o Senhor estará aqui. Me toca. Terese, nós não temos pressa, nós vamos ficar alguns minutos aqui. Oh.
É você e Deus. Os olhos do meu coração. Vai, Natinha. Fique livre, fique livre. Quere no Espírito agora.